Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais profundo. E quando falamos de casos criminais, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo. Tanto aqueles amplamente divulgados, quanto os mais ocultos, que quase ninguém conhece. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Esse é o 5º vídeo do nosso especial, e se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Todo domingo eu tô trazendo esse especial de iceberg de casos criminais, e toda quarta-feira tenho casos criminais brasileiros por aqui. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Karl Tanzler, cujo nome completo era Karl Tanzler von Cosel, foi uma figura peculiar e controversa do século XX. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1987 na Alemanha e se tornou conhecido por uma história que envolve amor obsessivo, obsessão mórbida e acontecimentos perturbadores. O Tanzler era um radiologista e bacteriologista, mas é lembrado por um caso macabro que ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos, onde ele viveu após emigrar. Em 1930, enquanto ele trabalhava em um hospital em Key West, o Tanzler conheceu uma jovem paciente chamada Maria Helena Milagro de Royos, ou simplesmente Helena, uma cubana-americana de 22 anos diagnosticada com tuberculose, uma doença muitas vezes fatal na época. O Tanzler já estava ali na casa dos 50 anos, ele ficou instantaneamente fascinado por ela e acreditava que ela era o grande amor da sua vida. Ele alegava também ter visões de uma mulher exótica que seria o seu verdadeiro amor desde a sua juventude, e a Helena se encaixava completamente nessa descrição que ele idealizava. Desesperado então para salvar a Helena, o Tanzler usou vários métodos não convencionais para tentar curá-la, incluindo tratamentos médicos experimentais e presentes caros, mesmo sendo apenas um técnico de radiologia e sem treinamento formal como médico. Apesar dos seus esforços, a Helena morreu em outubro de 1931, o que acabou devastando o Tanzler. Depois da sua morte, o Tanzler continuou visitando seu túmulo e de forma perturbadora. Eventualmente, ele conseguiu exumar o corpo dela em 1933 e levou o cadáver para sua casa, onde lá ele realizou um processo de preservação bizarro, usando cera, fios e gesso para manter ali a aparência da Helena. O Tanzler também encheu o corpo com tecidos para mantê-lo intacto e perfumava-o regularmente na tentativa de conter os odores naturais da decomposição. Ele viveu dessa forma com o corpo mumificado de Helena por 7 anos, mantendo a ilusão de que ela ainda estava viva no seu próprio mundo distorcido. Em 1940, a situação foi descoberta pela irmã da Helena, que suspeitou das atividades do Tanzler e denunciou as autoridades. O Karl Tanzler então foi preso e passou por um julgamento, mas, surpreendentemente, ele não enfrentou punições significativas, uma vez que o prazo de acusações de profanação de túmulos já havia inclusive expirado. O caso chocou a população e a imprensa também, mas também conseguiu uma certa simpatia do público que via nele uma figura trágica e excêntrica e até romântica. O Karl Tanzler continuou a sua vida em relativa obscuridade após o julgamento e eventualmente escreveu uma autobiografia da qual ele descreveu seu amor por Helena. Ele morreu em 1952, aos 75 anos, ainda obcecado pela memória da jovem. Richard Kuklinski nasceu em 11 de abril de 1935 em Jersey City, Nova Jersey. Ele cresceu em uma família disfuncional e violenta e enfrentou abusos físicos e severos nas mãos do seu pai, um homem alcoólatra e agressivo, e a sua mãe, que era uma católica fervorosa, mas que também era violenta. Esse ambiente tenso e brutal marcou profundamente ele desde a infância e possivelmente moldou o seu comportamento futuro. Durante a sua juventude, ele desenvolveu uma atitude descompensada em relação à violência e começou a cometer pequenos crimes ainda bem jovem.
Ele acabou se tornando conhecido pela sua capacidade de ferir sem remorso, o que chamou a atenção de organizações criminosas. Ao longo das décadas de 1960 a 80, ele trabalhou para a máfia como matador de aluguel, principalmente para as famílias criminosas de Nova Jersey e de Nova York, como por exemplo a família Gambino. Ele recebeu o apelido de The Iceman, ou o Homem de Gelo, pela sua prática incomum de congelar as vítimas para mascarar o tempo de suas mortes, dificultando toda a investigação policial. O Richard tinha um comportamento que intrigava tanto seus colegas de crime quanto as autoridades. Por um lado, ele era um pai e marido aparentemente normal e devotado. Ele chegou a se casar com uma mulher chamada Bárbara Pedrici, com quem teve 3 filhos e viveu uma vida familiar de classe média que escondia todos os seus atos violentos. A Bárbara mais tarde revelaria que o Kuklinski também era violento com ela em casa, mas a sua família não tinha ideia do envolvimento dele com assassinatos em geral. Essa vida dupla alimentou a lenda de que Kuklinski era um dos assassinos mais impiedosos e discretos da história. O Richard Kuklinski afirmava ter matado entre 100 a 200 pessoas durante sua carreira criminosa, embora esses números nunca tenham sido de fato comprovados. Ele utilizava métodos variados e totalmente cruéis, como envenenamento, esfaqueamento e até ataques com bastões. Essa diversidade tornava difícil para a polícia ligar um crime ao outro, e a frieza dele diante do sofrimento das vítimas fez dele um criminoso único. Ele próprio admitia que não sentia qualquer emoção ao tirar uma vida, vendo a morte de suas vítimas como um serviço a ser executado. Em 1986, após anos de investigação, o Kuklinski então foi finalmente preso em uma operação encoberta e condenado por múltiplos assassinatos. A sua prisão revelou a sua personalidade perturbadora e ele se tornou um objeto de interesse para psicólogos e criminologistas que queriam entender a mente de alguém que conseguia separar tão friamente, tão bem a sua vida familiar com a sua vida de assassino. Durante seu tempo na prisão, ele deu várias entrevistas que descreveu seus crimes e a sua falta de remorso. O Kuklinski parecia reconhecer que algo estava quebrado dentro dele, em que isso o tornava incapaz de ter alguma empatia ou culpa. No entanto, ele também demonstrava um certo orgulho ao falar da sua profissão. Para muitos, ele personificava a crueldade e a falta de humanidade em um nível quase que inédito. O Kuklinski morreu em 5 de março de 2006, enquanto cumpria a pena de prisão perpétua. A causa oficial foi considerada natural, mas ele acreditava que tinha sido envenenado, possivelmente devido ao conhecimento que possuía sobre as atividades criminosas de figuras muito importantes da máfia por ali. Katarzyna Zołada foi uma jovem polonesa, cuja história trágica e misteriosa marcou profundamente a cidade da Cracóvia e permanece até hoje como um dos casos de assassinatos mais macabros e não resolvidos da Polônia. A Katarzyna nasceu em 1978 e ela era uma estudante universitária discreta, conhecida por ser gentil e tranquila. Ela estudava psicologia e história em uma das universidades mais prestigiadas do país. Durante a sua adolescência e o início da vida adulta, a Katarzyna enfrentou desafios de saúde mental, incluindo episódios de depressão. A morte repentina do seu pai, quando ela tinha cerca de 20 anos, parece ter agravado a sua condição emocional, e seus familiares relatam que ela se tornou mais introspectiva e isolada desde então. Apesar disso, ela tentava seguir em frente com os seus estudos e continuar a sua vida normal, sua vida social. Em novembro de 1998, aos 20 anos, a Katarzyna desapareceu misteriosamente. Ela foi vista pela última vez quando estava a caminho de um consultório médico, onde tinha uma consulta marcada. Quando ela não voltou para casa e não deu notícias, a sua mãe imediatamente reportou o desaparecimento à polícia. O caso, no entanto, não recebeu muita atenção inicial, pois as autoridades pensavam que ela poderia ter fugido ou se afastado voluntariamente. A família da Katarzyna, no entanto, sabia que algo de errado estava acontecendo, pois ela não era esse tipo de pessoa que saía sem deixar os seus entes queridos sem qualquer explicação.
O caso tomou um rumo trágico e horripilante em janeiro de 1999, quando um pescador encontrou um objeto estranho no rio Vistula, em Cracóvia. Ao investigar, ele percebeu que era uma pele humana. Quando as autoridades forenses examinaram o achado, descobriram que se tratava da pele de Katarzyna, que havia sido esfolada e costurada de uma maneira que sugeria que o agressor pretendia utilizar a sua pele como uma espécie de roupa. O corpo da Katarzyna nunca foi encontrado totalmente, mas essa descoberta deixou claro que ela havia sido vítima de um crime brutal e sádico. A notícia chocou a população local e gerou um sentimento de medo na Cracóvia. As investigações sobre o caso foram extremamente difíceis e as autoridades polonesas buscaram ajuda internacional, incluindo consultoria de especialistas do FBI para tentar entender o perfil psicológico do agressor. Os investigadores concluíram que o responsável provavelmente era uma pessoa com tendências psicopatas, movida por um desejo de controle e possivelmente com interesses sádicos. Apesar de várias teorias e vários suspeitos ao longo dos anos, o caso de Katarzyna permaneceu sem solução por mais de uma década. Somente em 2017, quase 20 anos após o assassinato, a polícia prendeu um homem chamado Robert J., que era um suspeito do envolvimento no caso. O Robert era um conhecido da Katarzyna e tinha antecedentes de comportamento agressivo e era psicologicamente perturbador. Algumas evidências forenses adicionais, incluindo exames de DNA, aumentaram as suspeitas de que ele poderia estar ligado ao crime. Mas as investigações ainda enfrentaram grandes desafios devido ao tempo decorrido desde o assassinato. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Os assassinatos de Abigail Williams e Libert German, conhecido como o Caso de Delphi, representam uma tragédia que abalou a pequena cidade de Delphi, no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Esse caso não apenas chocou a comunidade local, mas também ganhou grande repercussão nacional e internacional, tornando-se inclusive um dos mistérios mais investigados e acompanhados da história recente. Abigail J. Williams, conhecida como Abby, e Liberty Rose Lynn German, conhecida como Libby, eram duas amigas inseparáveis. A Abby, de 13 anos na época, era uma garota doce, divertida e cheia de sonhos. E a Libby tinha 14 anos, era conhecida pela sua inteligência, coragem e um forte senso de justiça. As duas meninas estudavam juntas e compartilhavam muitas atividades. No dia 13 de fevereiro de 2017, durante o feriado escolar, as amigas decidiram fazer uma trilha na área de Monon High Bridge, uma ponte de trilhos desativada próximo a Delphi. A área era uma atração popular entre os moradores e as meninas tinham esse hábito de passar o tempo juntas ao ar livre. Naquele dia, Kelsey German, irmã de Libby, deixou as meninas na entrada da trilha por volta do meio-dia e o combinado era que Abby e Libby passariam a tarde caminhando, fotografando a paisagem e depois seriam buscadas mais tarde pela família. Durante a trilha, a Libby usou seu telefone para tirar fotos, compartilhar alguns momentos nas redes sociais, principalmente no Snapchat. Porém, à medida que a tarde avançava, as duas amigas não apareceram no ponto de encontro, o que preocupou seus familiares. No início da noite, as famílias relataram então o desaparecimento das duas meninas e a comunidade logo se mobilizou em busca pelas jovens. Na manhã do dia 14 de fevereiro de 2017, as buscas levaram a uma descoberta. Os corpos de Abby e Libby foram encontrados em uma área próxima ao local onde foram vistas pela última vez. A polícia rapidamente confirmou que ambas haviam sido assassinadas, mas detalhes sobre as causas da morte ou a cena do crime foram mantidos em sigilo para não comprometer as investigações. Um dos elementos mais notáveis desse caso é que a Libby conseguiu gravar um vídeo e capturar o áudio de um homem desconhecido que se aproximava delas. O vídeo, embora curto e sem muita qualidade visual, mostra uma figura masculina caminhando em direção a elas e uma voz dizendo "Down the hill", desçam a colina. Esse fragmento de gravação encontrado no celular da Libby foi fundamental para a polícia e rapidamente se tornou uma peça-chave nas investigações.
O vídeo e o áudio foram amplamente divulgados na esperança de que alguém pudesse de fato reconhecer esse sujeito ou a sua voz. Mas mesmo com essa evidência e com milhares de dicas recebidas, o caso permaneceu sem solução por vários anos. Ao longo dos anos, o caso atraiu muita atenção da mídia e inúmeras teorias e suspeitas surgiram. As autoridades seguiram várias pistas, investigaram diversos suspeitos, mas o assassino de Abby e Libby continuava sem ser identificado. A comunidade de Delphi se envolveu intensamente nas buscas por justiça pelas meninas e a polícia continuou trabalhando no caso, apesar dos desafios. Em outubro de 2022, após quase 6 anos de investigação, as autoridades prenderam Richard Allen, um homem de Delphi, sob a acusação de assassinato relacionado ao caso. O Richard Allen vivia na cidade, era conhecido pelos moradores, o que chocou a comunidade, porque ninguém desconfiava do seu envolvimento. Ele sempre negou qualquer responsabilidade pelos assassinatos, mas a polícia acredita ter encontrado evidências que ligavam ele ao caso, embora os detalhes completos das provas não tenham sido divulgados publicamente. A prisão do Richard Allen trouxe uma nova esperança para a comunidade de Delphi e para as famílias de Abby e Libby, que lutaram incansavelmente para que essas meninas tivessem justiça. O caso ainda está em andamento e o julgamento vai ser crucial para determinar se o Richard é ou não o responsável pelos assassinatos. Além disso, ainda existem algumas perguntas sobre possíveis cúmplices, o motivo exato do crime e tudo parece ainda desconhecido. Charles Sobrage, conhecido como o Serpente ou o Assassino do Biquíni, é um criminoso francês nascido em 6 de abril de 1944, no Vietnã. Filho de uma mãe vietnamita e um pai indiano, a sua vida criminosa e perigosa, marcada por assassinatos, roubos, falsificações e manipulações, fez dele um dos serial killers mais notórios dos anos 70 e 80, especialmente na Ásia. O Sobrage ficou conhecido pelo seu carisma e astúcia, o que lhe permitiu manipular e enganar as suas vítimas e escapar da justiça repetidas vezes. O Sobrage viveu uma infância difícil, repleta de rejeição e falta de estabilidade. Após o divórcio dos seus pais, ele foi levado para a França, onde foi criado pela mãe e pelo padrasto, mas sempre se sentiu como um estrangeiro e frequentemente entrava em conflito com a lei desde jovem. Em sua adolescência, o Charles começou a cometer pequenos crimes que logo evoluíram para roubos e fraudes mais sofisticados. Ele se tornou conhecido pela sua habilidade em assumir diferentes identidades, um talento que mais tarde seria fundamental em seus esquemas de crimes. Nos anos 70, o Charles Sobrage começou a viajar pelo Sudeste Asiático, especialmente pela chamada Trilha Hippie, que era um caminho popular entre jovens viajantes ocidentais em busca de aventuras espirituais na Ásia. E foi durante essas viagens que o Sobrage conheceu suas futuras vítimas. Ele usava charme e manipulação para se aproximar de turistas, muitas vezes oferecendo ajuda, hospedagem ou medicamentos. Em alguns casos, ele drogava suas vítimas com remédios que causavam sonolência e confusão mental, o que permitia que ele então roubasse seus passaportes, dinheiros e bens pessoais. O Sobrage foi apelidado de o Assassino do Biquíni porque muitas das suas vítimas eram mulheres jovens que ele conheceu em praias da Tailândia e da Índia. E ele também recebeu o apelido de O Serpente pela sua habilidade de escapar das autoridades e sua capacidade de mudar de identidade. Estima-se que o Charles tenha matado pelo menos 12 pessoas, embora alguns especialistas acreditem que o número possa ser bem maior. O seu método de assassinato variava, mas geralmente envolvia envenenamento ou estrangulamento, e ele frequentemente utilizava o passaporte das vítimas para continuar as suas viagens. Uma de suas vítimas mais conhecidas foi a jovem canadense Laurent Carrière. Ela foi encontrada morta na Tailândia. Muitos de seus outros crimes ocorreram em países como Nepal, Índia e Paquistão, e apesar dos esforços das autoridades locais, o Sobrage escapava facilmente, assumindo sempre novas identidades e manipulando as pessoas ao seu redor. Ele também era um mestre em criar álibis e explorar as falhas nos sistemas de justiça nos países em que operava.
Em 1976, o Charles Sobrage foi finalmente capturado na Índia após tentar drogar um grupo de estudantes franceses em um hotel. Ele foi condenado e passou quase 2 décadas em prisões indianas, onde continuou manipulando os guardas e a administração penitenciária, se tornando ali uma figura enigmática entre os detentos e entre os funcionários. Em 1986, ele orquestrou uma fuga espetacular ao drogar os guardas da prisão de Tihar, mas foi recapturado pouco depois. Após cumprir a sua pena na Índia, o Sobrage foi liberado em 1997 e foi deportado para a França. No entanto, em uma decisão surpreendente, ele voltou voluntariamente ao Nepal em 2003, onde ainda era procurado por crimes de décadas anteriores. A sua chegada foi noticiada e ele foi imediatamente preso pelas autoridades nepalesas. Em 2004, Charles Sobrage foi condenado à prisão perpétua no Nepal pelo assassinato de uma jovem americana chamada Connie Jo Bronzik, ocorrido em 1975. Ele passou os anos seguintes apelando à sua condenação e se defendendo publicamente, alegando ser inocente. A vida de Charles Sobrage inspirou documentários, livros e a minissérie The Serpent, da BBC e Netflix, que explora os seus crimes e a sua habilidade em manipular as autoridades e escapar da justiça. Ao longo dos anos, o Sobrage continuou fascinando e repugnando o público, e a sua personalidade complexa e fria trouxe a atenção em seu caso. Em dezembro de 2022, após cumprir 19 anos de prisão no Nepal, o Sobrage foi libertado por motivos de saúde e repatriado para a França. Ele tinha 72 anos na época, com problemas cardíacos e outras condições. A sua libertação gerou uma mistura de indignação e alívio entre os familiares das vítimas, que ainda lutam para que seus entes queridos não sejam totalmente esquecidos. Lee Boyd Malvo é uma figura central em um dos casos de tiroteio em massa mais assustadores da história dos Estados Unidos, o caso dos atiradores de Washington, ou o Sniper de Beltway. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1985, na Jamaica, e a sua juventude foi marcada por dificuldades familiares e uma vida instável. O Malvo era apenas um adolescente quando ele participou dos ataques que aterrorizaram a região da capital americana em 2002. Ao lado de John Allen Muhammad, um homem mais velho que ele via como uma figura paterna, o Malvo cometeu uma série de assassinatos que deixaram o país chocado e perplexo. A história de Malvo começa com uma infância tumultuada, onde ele cresceu em circunstâncias difíceis, em meio à pobreza, sofreu com a ausência e rejeição do seu pai biológico. A sua mãe, Deslin Malvo, se mudou frequentemente e enfrentou desafios para promover uma vida estável ao filho. E quando ele tinha cerca de 15 anos, ele conheceu o John Allen Muhammad, um ex-militar dos Estados Unidos com uma vida igualmente conturbada e um passado marcado por violência e manipulação. O Muhammad foi uma figura de influência marcante para o Malvo, que encontrou no homem um mentor e uma figura também paterna, já que ele nunca teve um pai. O Muhammad começou a manipular e doutrinar o Malvo, preparando-o para um plano violento e sinistro. Em outubro de 2002, o Malvo, aos 17 anos, e Muhammad iniciaram uma série de ataques a tiros que ficaram conhecidos como os ataques de Sniper de Beltway. Os dois percorreram a região de Washington, D.C., Virgínia e Maryland, disparando contra pessoas aparentemente aleatórias de uma maneira fria e calculada. Eles utilizaram um carro modificado, um Chevrolet Caprice azul, no qual criaram um pequeno buraco no porta-malas, permitindo que disparassem sem serem vistos. Esses ataques sem aviso aterrorizaram a população, pois as vítimas eram pessoas comuns realizando atividades comuns e cotidianas, como, por exemplo, abastecer o carro, fazer compras, cortar a grama, levar o cachorro para passear e etc. Ao todo, os atiradores mataram 10 pessoas e feriram outras 3 durante os 23 dias de horror. A metodologia dos ataques e a imprevisibilidade das vítimas aumentaram a sensação de medo e insegurança entre os moradores. O público estava apavorado, pois parecia que ninguém estava seguro em qualquer lugar. Era uma situação de ninguém sair na rua.
Cada dia trazia uma nova tragédia e o caso rapidamente ganhou uma atenção nacional. As autoridades federais e estaduais e locais se uniram para tentar localizar e prender os atiradores. Mas os ataques eram difíceis de prever e os suspeitos até então não tinham nenhuma conexão aparente com as vítimas. A polícia levou semanas para rastrear o Capricho Azul e conectar o Mohamed e o Malvo aos crimes. Em 24 de outubro de 2002, os dois foram finalmente localizados e foram presos em um posto de descanso em Maryland. Durante as investigações, ficou claro que o John Wayne Muhammad havia manipulado o Malvo, que com apenas 17 anos ainda era vulnerável e impressionável. Ele foi convencido pelo Muhammad de que as suas ações eram justificadas por uma causa maior, e os dois desenvolveram um vínculo distorcido, onde o Malvo via no Muhammad como um líder e seguiu as suas ordens sem questionar. Durante o julgamento, os advogados do Malvo argumentaram que ele havia sido manipulado, controlado pelo Muhammad, que tinha uma forte influência psicológica sobre ele. O Malvo foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, enquanto o Muhammad foi condenado à morte e executado em 2009. Com o passar dos anos, o Malvo expressou arrependimento e remorso pelos crimes cometidos. Em entrevistas, ele admitiu o peso da responsabilidade pelas mortes e pelo sofrimento causado às famílias das vítimas. Ele também falou sobre o poder de manipulação que o Muhammad tinha sobre ele e sobre a sua mentalidade na época dos crimes, descrevendo-se como um adolescente perdido e facilmente influenciável. O Malvo tem tentado entender e processar o seu passado e frequentemente reflete sobre os danos causados, os danos irreversíveis causados pelas suas ações. O caso do Lee Bound Malvo levanta as questões complexas sobre responsabilidade, manipulação e o impacto das circunstâncias da vida sobre o comportamento de uma pessoa jovem. Muitas pessoas até hoje debatem a sua condenação de prisão perpétua por ele ser tão jovem, psicologicamente vulnerável, e algumas pessoas têm tentado entrar com recursos e tudo mais para ter essa revisão utilizada nesse caso. Em 2022, o Malvo entrou com petições para revisar a sua sentença e alguns tribunais avaliaram a possibilidade de oferecer a ele uma liberdade condicional, dado o entendimento atual sobre o desenvolvimento psicológico juvenil e manipulação. No entanto, a sua sentença permanece em revisão e muitos familiares das vítimas e a opinião pública têm opiniões divergentes sobre isso. Otis Elwood Tully foi um dos serial killers mais infames da história criminal nos Estados Unidos. Nascido em 5 de março de 1947, em Jacksonville, na França, o Tully teve uma infância marcada por abusos, negligência e traumas profundos que moldaram a sua vida de maneira trágica e perturbadora. Ele é conhecido por ter confessado diversos assassinatos brutais, incluindo o sequestro e o assassinato do jovem Adam Walsh, um caso que gerou grande comoção nacional e trouxe à tona questões importantes sobre a segurança infantil e a investigação de crimes contra crianças. A vida do Otis foi conturbada desde o início. Ele nasceu em uma família disfuncional e cresceu em um ambiente violento. Desde pequeno, ele foi vítima de abusos físicos e sexuais, o que acabou contribuindo para uma infância marcada por traumas profundos. A sua mãe era abusiva e controladora, enquanto seu pai era ausente e alcoólatra. O Otis também sofria bullying de outras crianças que o ridicularizavam por ele ser homossexual, o que fez com que ele se tornasse cada vez mais isolado. Ele abandonou a escola ainda bem jovem e passou a vagar pelas ruas, onde começou então a se envolver em pequenos delitos e a explorar também a sua sexualidade de maneira confusa e conflituosa. Na década de 70, o Otis conheceu Henry Lee Lucas, um outro criminoso violento e desajustado com quem formou uma parceria perturbadora e infame. Juntos, eles viajaram pelos Estados Unidos, cometendo uma série de crimes, incluindo assassinatos, roubos e incêndios criminosos. O Otis e o Lucas alegaram ter cometido centenas de assassinatos, embora muitas dessas confissões tenham sido também contestadas pelas autoridades.
Existem algumas dúvidas sobre a veracidade dos relatos. Mesmo assim, a dupla foi responsável por inúmeros assassinatos violentos e era conhecida pela sua crueldade. O Otis, em particular, ele era conhecido pelo seu fascínio pelo fogo, e muitas vezes ele ateava fogo às cenas dos crimes, demonstrando um prazer em causar destruição. Em 1981, um caso mais notório associado a ele ocorreu em Hollywood, na Flórida. Adam Walsh era um garoto de 6 anos que desapareceu de uma loja de departamentos enquanto estava com a sua mãe. O desaparecimento do Adam mobilizou a polícia e a mídia, mas tragicamente, 2 semanas depois, partes do corpo do menino foram encontradas. O caso de Adam Walsh chocou o país, gerando grande indignação e preocupação com a segurança infantil. Anos depois, em uma das várias confissões que deu, o Otis Tully afirmou ser o responsável pelo sequestro e assassinato do menino. Ele disse que viu Adam sozinho, sequestrou e depois decidiu matá-lo. Ele jogou seu corpo em um canal. No entanto, por falta de evidências concretas e devido às múltiplas retratações de Tully, o caso ficou sem uma conclusão definitiva por muito tempo. Somente em 2008, a polícia da Flórida anunciou oficialmente que considerava Otis Tully responsável pela morte de Adam Walsh, encerrando ali o caso sem uma condenação formal. Ao longo dos anos, o Otis fez muitas confissões e retratações, o que tornou difícil para as autoridades verificarem quais de seus relatos eram verdadeiros. Muitos especialistas acreditam que ele tinha uma tendência patológica a inventar histórias e exagerar o número de vítimas. Mas, ao mesmo tempo, é provável que ele tenha sido realmente responsável por diversos assassinatos que nunca foram descobertos. A sua história e a do Henry Lee Lucas também foram usadas por alguns departamentos de polícia para encerrar casos não resolvidos, atribuindo à dupla uma série de assassinatos sem provas suficientes. O Otis Tully passou a maior parte de seus anos finais na prisão, onde ele foi condenado à pena de morte em mais de uma ocasião, embora suas sentenças tenham sido posteriormente convertidas para a prisão perpétua. Em 1996, ele morreu de cirrose hepática na prisão, sem nunca ter enfrentado um julgamento pelo caso do Adam Walsh. A sua morte trouxe alívio para algumas famílias, mas também deixou muitas perguntas sem resposta. E por mais perturbadora que seja a história do Otis, isso deixou também um legado importante. O caso do Adam Walsh levou o pai do menino, John Walsh, a se tornar um defensor incansável pelos direitos das crianças e da segurança pública. O John Walsh fundou o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e se tornou o apresentador do programa de televisão America's Most Wanted, onde trabalhou para ajudar a capturar fugitivos e encontrar crianças desaparecidas, transformando a tragédia da sua família em um movimento para proteger outras famílias. Nascido em 15 de fevereiro de 1939 em Easterville, Iowa, Hansen teve uma vida marcada por um histórico complexo e sombrio. Durante mais de uma década, ele sequestrou, caçou e assassinou diversas mulheres, deixando um rastro de violência e sofrimento. Estima-se que ele tenha matado pelo menos 17 mulheres entre 1971 a 1983, mas acredita-se que o número possa ser bem maior. Desde jovem, Hansen viveu uma infância marcada pela solidão e pelo bullying. Ele era um garoto tímido, de fala hesitante, com problemas de pele, o que o tornava alvo fácil para bullying e gozações em geral. O relacionamento com seu pai também era muito difícil. O seu pai era um imigrante dinamarquês severo, que pressionava o Robert a seguir os seus passos e trabalhar na padaria da família, o que acabou aumentando a sua frustração. Esse ambiente rígido e a rejeição social marcaram profundamente, levando-o a desenvolver um ressentimento forte em relação às pessoas, especialmente as mulheres, que, segundo ele, sempre o rejeitaram. Com o passar dos anos, o Robert Hansen se refugiou na vida ao ar livre. Ele se tornou um caçador habilidoso, desenvolvendo uma grande paixão por caçar animais selvagens, uma habilidade que mais tarde ele usaria de maneira brutal em suas práticas de caça humana.
Em 1967, o Ramsay se mudou para Anchorage, no Alasca, onde abriu uma padaria e parecia estar começando uma nova vida. Ele se casou, teve filhos, passando a ser visto como um comerciante respeitado e discreto na comunidade. A sua aparência e comportamento comuns o ajudaram a passar despercebido e a manter em segredo o seu lado mais sombrio. Entretanto, por trás da fachada de um homem trabalhador, um pai de família, o Ramsay mantinha uma vida secreta e perturbadora. Entre os anos 70 e 80, ele começou a frequentar bares e clubes noturnos, onde abordava mulheres, muitas delas dançarinas ou trabalhadoras do sexo, que eram atraídas pela promessa de dinheiro fácil ou pela simpatia aparente do Ramsay. Ele então as sequestrava e levava para locais isolados. Em muitos casos, ele as transportava para uma área remota da floresta, onde as caçava como se fossem animais, soltando-as no meio da natureza e perseguindo-as com seu rifle de caça. As táticas do Ramsay eram calculistas e cruéis. Ele dominava suas vítimas com ameaças e, em alguns casos, permitia que elas acreditassem que poderiam escapar, apenas para em seguida ele persegui-las e assassiná-las. Era um jogo sádico, onde ele misturava a sua paixão pela caça com o seu desejo de exercer o poder e controle absoluto sobre as suas vítimas. Esse comportamento aterrorizante transformou a região de Anchorage em um local de medo constante, embora por anos ninguém soubesse que um serial killer estava à solta. A captura do Ramsay só foi possível em 1983, após uma de suas vítimas, uma jovem chamada Cindy Paulson, conseguir escapar. A Cindy relatou à polícia o que havia acontecido. O Ramsay havia a mantido em cativeiro, mas em um momento de distração dele, ela conseguiu fugir e se dirigir às autoridades. A princípio, o depoimento dela não foi completamente levado a sério, mas o detetive Glenn Float começou a investigar o caso, e isso levou as autoridades a suspeitarem de Ramsay. Após obter mandados de busca, a polícia encontrou armas, joias e pertences de mulheres em sua casa, incluindo um mapa detalhado onde o Ramsay havia marcado os locais onde ele enterrava suas vítimas. Em 1984, o Robert Ramsay foi condenado a 461 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, pelos assassinatos e pelo sequestro e tortura de várias mulheres. Durante o julgamento, ele confessou muito dos crimes e mostrou pouco remorso, parecendo ver as suas ações como uma caça, de que ele sentia um certo orgulho, inclusive. Em 2014, o Ramsay morreu na prisão de Anchorage após sofrer problemas de saúde. Diane Downs, nascida Elizabeth Diane Frederickson em 7 de agosto de 1955, é uma figura que deixou uma marca absurda na história criminal dos Estados Unidos. Em maio de 1983, a Diane chocou o país ao ser acusada de atirar em seus 3 filhos, Christy, Cherry e Danny, em um ato brutal de violência que, segundo a investigação, foi motivado pelo desejo de manter um relacionamento com um homem que não queria uma família. A história de Diane Downs envolve manipulação, contradições e um retrato sombrio do que a obsessão e a busca por aceitação podem levar uma pessoa a fazer. A Diane cresceu em uma família conservadora e foi descrita como uma menina inteligente, mas também muito difícil e rebelde. Quando adolescente, ela sentia-se restrita pelos valores e normas que seus pais tentavam impor. Aos 14 anos, ela conheceu Steve Downs, seu primeiro e grande amor. O relacionamento logo se tornou uma obsessão para ela, contra a vontade dos seus pais. E mesmo assim, a Diane se casou com Steven após terminar o ensino médio. Mas o relacionamento logo começou a apresentar alguns problemas. O Steven e a Diane tinham uma vida instável, marcada por brigas, e Diane enfrentava dificuldades em manter um emprego fixo. Durante o casamento, o casal teve 3 filhos. Christy, nascido em 1974, Cheryl, nascido em 1976, e Danny, nascido em 79. A responsabilidade de criar os filhos e as tensões no casamento aumentaram ainda mais o conflito entre eles.
Em 1980, Diane e Steven se divorciaram e ela assumiu a custódia das crianças. Mas a vida de Diane continuou a ser marcada por insatisfações e relacionamentos problemáticos. Em 1983, Diane começou a se envolver romanticamente com um homem chamado Robert Knickerbocker, um colega de trabalho. O Robert, no entanto, deixou claro que não queria filhos e não estava disposto a assumir um relacionamento com uma mulher que tinha 3 filhos. Para Diane, que desenvolveu ali uma obsessão por ele, essa rejeição foi devastadora. E em vez de aceitar as condições que ele deu e priorizar o bem-estar dos seus filhos, ela começou então a planejar um crime que na mente dela poderia resolver esse problema e abrir o caminho para que eles ficassem juntos e felizes. Na noite de 19 de maio de 1983, a Diane dirigiu até um hospital em Springfield, em Oregon, com os 3 filhos baleados no carro. Cheryl, o filho do meio, já estava morta. Christy, de 8 anos, e Danny, de 3 anos, estavam gravemente feridos. A Diane alegou que havia sido atacada por um homem desconhecido enquanto estava em uma estrada deserta. Mas a polícia e os médicos ficaram desconfiados do seu comportamento, que parecia estranho para uma mãe que havia acabado de presenciar uma tragédia desse tipo. Em vez de estar em pânico ou desespero, a Diane mostrou um comportamento frio e até um certo distanciamento emocional. Ela parecia mais preocupada em falar sobre si mesma e manter a atenção do que ajudar as crianças. Ao investigar o caso, a polícia encontrou várias contradições e sinais de que a história da Diane não fazia sentido. Não havia evidências de luta e a descrição que ela deu do suposto agressor não coincidia com os fatos. Além disso, testemunhas relataram que Diane havia demorado para levar as crianças ao hospital, o que reduziu ainda mais as suas chances de sobrevivência. A maior prova veio da filha mais velha, da Christy. Após semanas de tratamento intensivo e uma recuperação difícil, a Christy conseguiu falar e, em um depoimento crucial, ela afirmou que foi a própria mãe quem atirou nela e nos seus irmãos. Em 1984, Diane Downs foi levada a julgamento por homicídio e tentativa de homicídio. Durante o julgamento, ela continuou a afirmar a sua inocência, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. Além do testemunho da própria filha, a arma usada no crime foi rastreada até a Diane, e o comportamento frio e insensível que ela demonstrou no tribunal foi notado pelo juiz e pelo público. A Diane chegou até a conceder entrevistas durante o julgamento, onde ela falava sobre o crime tudo de maneira indiferente. Em algumas ocasiões, quase que sorridente, o que chocou ainda mais a opinião pública, lembrando que um dos filhos realmente morreu. Em junho de 1984, a Diane foi condenada à prisão perpétua por mais de 50 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a prisão, ela continuou se declarando inocente e até tentou escapar, sendo recapturada logo depois. A história da Diane Downs provocou uma grande repercussão nacional, não apenas pela brutalidade dos seus crimes, mas também pela falta de remorso que ela demonstrava. Muitas pessoas se perguntaram como que uma mãe poderia atirar nos próprios filhos para tentar manter um relacionamento. Anos depois, o caso foi relembrado em documentários e livros, incluindo o livro Small Sacrifices, escrito pela jornalista Anne Rule, que explorou a complexidade do perfil psicológico da Diane e os detalhes do crime. O livro foi adaptado em um filme para TV, estrelado pela Farrah Fawcett como Diane, o que trouxe ainda mais atenção pelo caso. Depois da condenação da Diane, os 2 filhos sobreviventes, Christy e Danny, foram adotados pelo promotor do caso, Fred Ruge, e a sua esposa, que cuidaram deles com muita dedicação e amor. E apesar das cicatrizes físicas e emocionais que essas 2 crianças carregavam, eles conseguiram se reconstruir e encontrar alguma paz depois de tanto tempo. As irmãs Christine e Leah Papin foram protagonistas de um dos casos criminais mais chocantes e perturbadores da França, que até hoje desperta discussões sobre abuso, desigualdade social, doença mental e opressão.
Nascidas em Le Mans, Christine em 1905 e Leia em 1911, as duas cresceram em uma família marcada pela instabilidade e negligência e por outros conflitos profundos. Em 1933, elas cometeram um crime brutal no que ficou conhecido como o caso das Irmãs Papin, um duplo homicídio que horrorizou a sociedade e revelou complexos problemas sociais e psicológicos que marcaram as suas vidas. As duas meninas tiveram uma infância difícil. A mãe, Clémence Papin, era considerada uma figura fria e desinteressada, enquanto o pai, Gustave Papin, era um homem problemático. Depois de uma série de desentendimentos e alegações de infidelidade, os pais então se separaram e Clémence enviou as filhas para serem cuidadas por outras pessoas. A Christine foi colocada em um orfanato católico e a Leia, a mais nova, foi criada por parentes. Essa separação precoce entre as irmãs, combinada com o abandono e a falta de afeto, marcou profundamente as suas vidas. Na adolescência, ambas as irmãs começaram a trabalhar como empregadas domésticas em várias residências de famílias de classe alta. Eventualmente, Christine e Leia encontraram emprego juntas na casa da família Lancelin. René Lancelin era um advogado respeitado que vivia com sua esposa Léonie e a filha Geneviève. As Papin, conhecida pela sua discrição e pelo serviço eficiente, moravam em um quarto nos fundos da casa. Apesar de não sofrerem abusos físicos diretos, elas trabalhavam longas horas, quase isoladas, em condições de submissão extrema. A vida das irmãs Papin na casa dos Lancelin era marcada pela monotonia e pelo isolamento social. Embora fossem discretas e fizessem o seu trabalho de maneira competente, Christine e Leia não tinham permissão para interagir com outras pessoas ou frequentar lugares fora do seu trabalho. Esse isolamento acentuava a dependência que elas tinham uma na outra e as fazia viver em um mundo quase que à parte, onde a realidade era filtrada apenas pelo relacionamento entre as duas irmãs. Christine, a irmã mais velha, era vista como a mais dominante, a mais determinada, enquanto a Leia era submissa e parecia seguir a liderança da Christine em tudo. No dia 2 de fevereiro de 1933, um evento traumático aconteceu. Naquela noite, Léonie Lancelin e a sua filha, Geneviève, retornaram para casa e encontraram um problema técnico. O ferro de passar roupas não estava funcionando. Esse incidente, aparentemente trivial, desencadeou uma explosão de violência inusitada. Segundo relatos e reconstituições do caso, a Christine teria iniciado um ataque feroz contra a senhora Lancelin, a qual a Leia rapidamente se juntou. As irmãs agrediram as patroas com violência extrema, utilizando martelos, facas e outros objetos, até que ambas as mulheres estavam mortas. Em um ato de brutalidade, os rostos das vítimas foram desfigurados e os seus olhos foram arrancados. O crime foi descoberto pelo Sr. Lancelin, que ao retornar para casa não conseguiu entrar, e ele então chamou a polícia. Quando os agentes entraram na casa, encontraram então uma cena aterrorizante. Os corpos de Léonie e Geneviève Lancelin estavam irreconhecíveis, cobertos de sangue e brutalmente mutilados. No andar de cima, em seu quarto, as irmãs Papin foram encontradas juntas, calmamente deitadas na cama. Elas confessaram o crime sem qualquer resistência e foram imediatamente presas. A França ficou em choque com a violência e a natureza inexplicável do crime. No julgamento, surgiram então várias teorias sobre o que teria motivado as irmãs a cometerem esse ato tão bárbaro. Alguns especialistas sugeriram que a Christine sofria de doença mental, apresentando sinais de paranoia e alucinações. Outros estudiosos, incluindo psicólogos e sociólogos, argumentaram que o crime refletia as condições opressivas de trabalho e a repressão social que as irmãs enfrentavam.
A Christine, especialmente, parecia ter uma ligação obsessiva com a irmã mais nova, levando alguns especialistas a sugerirem que elas mantinham até uma relação simbiótica e até incestuosa, o que, segundo essas teorias, teria agravado com seu isolamento mental e emocional. O julgamento das irmãs Papin também levantou discussões sociais e políticas. Muitos viam o crime como um reflexo das duras condições enfrentadas por trabalhadores domésticos, em casos de exploração, que era comum entre as famílias de classe alta da França, e o caso foi interpretado como uma espécie de rebelião contra o sistema de classes, embora, claro, de maneira extrema e trágica. A Christine foi considerada a principal responsável e foi sentenciada à morte por guilhotina, embora sua pena tenha sido comutada para prisão perpétua. Ela foi enviada para um hospital psiquiátrico, onde seu estado mental se deteriorou rapidamente. Ela morreu em 1937 após se recusar a comer e apresentar um quadro de extrema angústia e sofrimento psicológico. Leah, por sua vez, foi vista como mais influenciável e menos ativa no crime, sendo condenada a 10 anos de prisão. Após a sua libertação, a Leah viveu a sua vida pacata e discreta, longe dos holofotes, até a sua morte em 2001. A história das irmãs teve um impacto gigantesco na cultura e na sociedade francesa. Vários autores e intelectuais, incluindo o filósofo Jean-Paul Sartre e o escritor Jean Genet, viram no crime uma metáfora para as injustiças da sociedade e as relações de poder opressivas. O Sartre, por exemplo, via o caso como uma forma de extrema revolta contra um sistema que reduzia indivíduos à condição de objetos, enquanto Genet escreveu sobre a violência dos marginalizados que não encontram outras saídas para o seu sofrimento. Além disso, o caso inspirou também peças de teatro, livros e filmes, incluindo a peça Le Bonne, de Jean Genet, que explora o relacionamento e as tensões entre as duas empregadas e sua patroa, inspirando-se livremente nos acontecimentos trágicos de 1933. Então foi isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desse especial que eu tenho trazido por aqui. São vídeos bem longos, bem cansativos, mas eu espero que estejam dando algum resultado para vocês. E lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, compartilha para ajudar aqui no engajamento, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.